Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Talvez o que eu vou te dizer agora soe polêmico, mas é libertador. Muita gente usa "Deus tem um plano" como desculpa para não decidir nada, e depois ainda chama isso de fé cristã. Só que, na prática, isso vira medo disfarçado de espiritualidade, e o coração fica travado, como se cada escolha pudesse quebrar o destino. Agora, segura essa afirmação contraintuitiva: Deus te deu a vida e a liberdade não para te colocar em risco, mas para te tornar maduro. Sem livre-arbítrio, amor e misericórdia viram automação. Com ele, sua resposta a Deus vira verdadeira, e não apenas obediência no piloto automático. E é aí que oração e devoção deixam de ser um ritual cansativo e viram uma bússola simples, diária, que clareia o caminho. Quer uma recompensa rápida, daquelas que dá para sentir hoje? Fazendo esse teste por 24 horas, antes de qualquer decisão importante, mensagem, compra, discussão, convite, para por 10 segundos e pergunta: isso me aproxima ou me afasta da cruz e redenção? Parece pequeno, mas muda o eixo do coração. Você começa a enxergar os padrões, a perceber onde está trocando propósito por impulso, e isso já acende uma mensagem de esperança bem concreta. E aqui vai o ponto que quase ninguém te entrega com clareza: Deus pode ter um plano real para você sem anular suas escolhas reais. Isso não diminui Deus, isso mostra a grandeza. Porque só um Deus soberano consegue conduzir, corrigir rotas e transformar até falhas em aprendizado. E, muitas vezes, os milagres e graças aparecem primeiro dentro de você, como lucidez, paz e coragem, antes de aparecerem fora, como circunstância mudando. Então me diz, e se a sua maior dor hoje, indecisão, culpa, medo de errar, sensação de estar fora do plano, não fosse falta de direção, mas falta de entendimento sobre como a liberdade se encaixa no propósito? Fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como Deus usa a sua vida como dom e missão, porque o livre-arbítrio é o terreno do amor verdadeiro, e como decidir com firmeza sem viver refém do pânico espiritual. A vida, do jeito que a Bíblia apresenta, não é um acaso cósmico nem um intervalo sem sentido entre o nada e o nada. É presente de Deus, e presente de verdade vem com propósito, né? Quando a gente entende isso, a fé cristã deixa de ser só um rótulo e vira direção. Tô vivo por um motivo. E, olha, esse motivo não é viver correndo atrás de migalhas de aprovação. Pensa comigo, se Deus te deu a vida, Ele não te soltou no mundo no modo cada um por si e foi tomar um café. Tem missão, tem chamado, tem construção diária, e é aí que oração e devoção entram como bússola, não como peso. Não é rezar por obrigação, é conversar com Deus para alinhar o coração e enxergar o que você não enxergaria sozinho. E, entre nós, tem dia que a gente só vai perceber isso depois de quebrar a cara, faz parte do pacote humano. Agora, missão não significa viver sério o tempo todo, como se a alegria fosse proibida. Pelo contrário, a vida com Deus tem amor e misericórdia, tem espaço para recomeço, tem leveza, e às vezes até uns milagres e graças bem discretos que você só nota quando olha para trás. Uma prática simples: ao acordar, anota 3 motivos de gratidão e uma atitude de bem que você vai fazer naquele dia. Pode ser ajudar alguém, pedir perdão, ou mandar uma mensagem de esperança para quem está sumido. Você vai notar que a vida começa a ganhar contorno, e isso prepara o terreno para entender porque Deus também te deu liberdade. Porque se a vida é dom e missão, a pergunta inevitável vem logo na sequência: se Deus é tão amoroso e tem um caminho bom, por que Ele não nos programou para nunca errar? A resposta passa por algo que parece simples, mas muda tudo quando cai a ficha: liberdade real e, com ela, escolhas reais. E é aí que o próximo tópico entra como uma chave. Deus não está atrás de robôs bem comportados, Ele procura filhos que escolhem responder. Sem liberdade, amor vira mecanismo, igual despertador tocando, faz barulho, mas não tem intenção. Com livre-arbítrio, a fé cristã ganha profundidade, porque o seu sim passa a ter peso, e o seu não também. E, convenhamos, Deus não se ilude com religiosidade automática, Ele toca o coração, não só o hábito. É por isso que oração e devoção não deveriam soar como cobrança espiritual, mas como relacionamento. Pensa numa amizade: se você só fala com a pessoa porque é obrigado, aquilo não é laço, é protocolo. Agora, quando você escolhe separar 5 minutos para conversar com Deus, de verdade, sem máscara, você está dizendo: eu quero estar aqui.
E esse querer é a base do amor e misericórdia que transformam por dentro, não apenas por fora. E sabe o que é curioso? Muitas vezes a gente espera milagres e graças como se fossem prova de que Deus nos ama, mas o maior sinal de amor pode ser justamente a liberdade que Ele preserva. Ele te chama, te corrige, te orienta, mas não te sequestra. Isso é respeito santo. E quando você lembra da cruz e redenção, percebe que Deus preferiu sofrer por amor do que controlar por força. Isso é o oposto de manipulação. Agora, liberdade verdadeira também tem um lado indigesto. Ela coloca a gente diante do espelho, porque escolha revela prioridade. E aí surge a próxima pergunta, que é bem prática e até desconfortável. Se eu posso escolher, então eu sou responsável pelo que eu faço com a minha vida, e o que isso está fazendo com a minha alma. É aqui que a conversa entra no próximo tópico, sem dó, mas com esperança. Livre-arbítrio não é só poder fazer o que eu quiser. Isso aí é a definição clássica de dor de cabeça com embalagem bonita. Liberdade, na visão bíblica, vem junto com responsabilidade, porque toda escolha planta uma semente. E semente é teimosa, cedo ou tarde, vira colheita. Quando a fé cristã amadurece, a gente começa a perguntar menos o que eu posso, e mais o que isso vai produzir em mim. Repara como Deus trabalha, Ele inspira, alerta, consola, mas não vive no seu lugar. É por isso que oração e devoção são tão práticas, elas não servem só para se sentir bem, mas para ganhar lucidez. Um exercício que ajuda muito, antes de decidir algo importante, anota 3 perguntas simples. Isso me aproxima de Deus. Isso fortalece meu caráter. Isso abençoa alguém além de mim. Parece básico, mas é o tipo de filtro que evita muito arrependimento desnecessário. E, falando em vida real, escolhas pequenas são as que mais moldam a alma, porque elas viram hábito. Quer um exemplo? Se você troca 20 minutos de rolagem infinita por 20 minutos de leitura, sua mente muda de dieta. Começa por Provérbios, depois vai para Evangelho de João e Salmos. Se quiser um livro acessível fora da Bíblia, O Peregrino, John Bunyan, é um soco suave na consciência, e Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, organiza ideias como uma boa conversa. Isso vira uma mensagem de esperança contínua, porque você percebe crescimento, não perfeição. Agora, tem uma parte que ninguém gosta, mas todo mundo precisa encarar. Se existe liberdade e responsabilidade, por que o mundo é tão quebrado? Por que gente escolhe o mal? E por que isso afeta até quem não fez nada? É aí que a conversa chega no próximo tópico, onde o coração pergunta: Deus é bom mesmo? E a resposta não vem em frase pronta, vem em profundidade, amor e misericórdia. Vamos ser honestos, todo mundo, em algum momento, olha para a dor do mundo e pensa: Deus, como assim? E não é falta de fé cristã fazer essa pergunta, às vezes é sinal de coração vivo. Só que a Bíblia não disfarça a realidade. Quando existe liberdade real, existe a possibilidade real de rejeitar o bem, ferir, mentir, trair, explorar. O mal não aparece porque Deus é fraco, ele aparece porque o ser humano pode escolher contra Deus, e isso tem consequências em cadeia. A parte difícil é que a consequência de escolhas ruins não fica confinada num quadradinho individual. Um pai ausente afeta uma casa inteira, uma decisão impulsiva no trânsito vira tragédia, uma mentira bem contada pode destruir reputações. Por isso, oração e devoção não são fuga, são resistência. Você aprende a não virar o próximo elo dessa corrente. Uma prática de guerra diária, simples e poderosa. Antes de dormir, revisa o dia e pergunta onde eu fui luz, e onde eu alimentei escuridão. E aí você entrega a Deus, pede perdão, e ajusta o passo. E aqui entra uma verdade que parece pequena, mas é gigantesca. Deus odeia o mal sem odiar você. Ele combate a treva e, ao mesmo tempo, oferece amor e misericórdia para quem quer voltar. Isso é bem visível na cruz e redenção. Deus não ignora a justiça, mas também não abandona o pecador arrependido. E, quando você começa a enxergar isso, até os milagres e graças ganham outro sentido, não como espetáculo, mas como sinais de que o reino de Deus está invadindo um mundo quebrado. Só que aí nasce outra dúvida, mais filosófica e mais prática do que parece. Se Deus é tão soberano, por que Ele não controla tudo de uma vez? Será que o plano de Deus é um roteiro fechado, onde cada passo já está decretado, ou é algo mais profundo e inteligente do que a gente imagina? Essa pergunta abre a porta do próximo tópico, e eu te garanto, ela muda o jeito como você decide e como você lida com culpa. Quando muita gente ouve Deus tem um plano, imagina um filme já gravado,
com você só apertando play e fingindo que escolhe. Só que, biblicamente falando, o plano de Deus se parece mais com propósito do que com marionete. É como um destino de viagem. Deus aponta o onde, maturidade, justiça, salvação, serviço, mas o como envolve decisões reais, aprendizados, tropeços e recomeços. E sim, isso dá um frio na barriga, mas também dá dignidade. Pensa na diferença. Roteiro fechado é prisão disfarçada, propósito é direção com sentido. É por isso que oração e devoção não servem para descobrir a senha secreta do destino, e sim para alinhar o coração com Deus, ganhando discernimento. Quando você ora antes de uma decisão, mudar de emprego, começar um relacionamento, aceitar uma sociedade, você não está pedindo que Deus escolha por você, está pedindo sabedoria para escolher bem. E isso reforça a fé cristã como caminho de maturidade, não de adivinhação. E tem mais, às vezes o plano de Deus não é um cargo específico ou um lugar específico, mas um tipo de pessoa que você está se tornando. Você pode trabalhar em duas áreas diferentes e ainda assim viver propósito, se estiver crescendo em amor e misericórdia, integridade, generosidade, coragem. Um exercício prático: escreva 3 valores bíblicos que você quer que definam sua vida, por exemplo, verdade, compaixão, fidelidade, e avalie suas escolhas à luz deles. Isso vira mensagem de esperança porque você para de se sentir perdido e começa a se sentir conduzido. Agora vem a pergunta que fecha o nó. Se Deus tem propósito e direção, e ao mesmo tempo eu escolho de verdade, como essas duas coisas convivem? Como a soberania de Deus entra na equação sem esmagar meu livre-arbítrio? A resposta é um dos pontos mais poderosos do tema, porque muda até como você interpreta portas que se abrem e se fecham, e é exatamente isso que o próximo tópico vai destrinchar. Aqui está uma das chaves mais maduras da fé cristã. Deus é soberano e você escolhe as duas coisas ao mesmo tempo. Não é matemática simples, é realidade espiritual. Deus pode guiar, advertir, consolar, abrir e fechar caminhos, mas Ele não apaga sua vontade. É como um pai sábio ensinando o filho a andar. Ele protege o suficiente para não destruir, mas solta o suficiente para crescer. E, vamos combinar, se Deus fizesse tudo por nós, a gente viraria adulto de fralda. É por isso que oração e devoção têm um papel estratégico, não só emocional. Orar não é forçar Deus a concordar com você, é deixar Deus ajustar você por dentro. Uma prática que funciona muito: antes de decidir, peça 3 coisas em oração: sabedoria, coragem e paz, e observe se a sua decisão produz frutos coerentes com amor e misericórdia. Paz aqui não é a ausência de medo, é uma convicção serena de que você está caminhando com Deus, mesmo tremendo um pouco por dentro. E tem um detalhe lindo: a soberania de Deus também aparece na capacidade que Ele tem de redimir caminhos. A cruz e redenção mostram que Deus não desperdiça dor, nem deixa o pecado ser a palavra final quando há arrependimento. Ele pode transformar um erro em escola, uma perda em maturidade, uma queda em testemunho, e isso é uma das maiores mensagens de esperança que existem. Às vezes, os milagres e graças não são mágica mudando o cenário, são Deus mudando você para atravessar o cenário sem perder a alma. Só que, inevitavelmente, isso cutuca uma ferida bem comum. E se eu já escolhi errado? E se eu perdi o plano de Deus? Muita gente vive travada por culpa, como se tivesse quebrado algo irreparável. É aí que o próximo tópico entra com uma notícia que parece boa demais para ser verdade, mas é profundamente bíblica. Deus não é frágil, e a misericórdia dele sabe redirecionar rota. Muita gente sofre em silêncio com uma frase que pesa toneladas: eu perdi o plano de Deus. E eu entendo, porque quando a culpa aperta, a mente cria um tribunal e você vira réu, juiz e carrasco, tudo ao mesmo tempo. Só que a fé cristã não apresenta Deus como alguém que desiste de você no primeiro tropeço. Deus corrige, sim, disciplina, sim, mas também restaura com amor e misericórdia. Se a cruz e redenção significam alguma coisa, significam que recomeço não é exceção, é parte da obra de Deus. Aqui vale uma imagem prática. Pense num GPS. Você erra a saída, o GPS não te xinga, embora alguns parentes façam isso muito bem. Ele recalcula a rota. Deus não é um aplicativo, claro, mas a ideia ajuda. Ele pode redirecionar seu caminho sem negar a realidade do erro. Oração e devoção, nesse ponto, viram um voltar para casa. Você confessa, aprende, ajusta e segue. E, aos poucos, a mensagem de esperança substitui a paralisia.
Porque você percebe que Deus não está só no plano perfeito, Ele está também no caminho de retorno. Isso não é romantizar consequência. Escolhas erradas colhem frutos amargos, e a Bíblia é franca sobre isso. Mas mesmo a colheita pode virar cura quando você deixa Deus trabalhar no meio do processo. Um passo prático e bem honesto: se você errou com alguém, faça uma reparação concreta, peça perdão com clareza, devolva o que deve, corte a fonte da tentação, busque aconselhamento pastoral ou terapia cristã, se for o caso. Aí você vê milagres e graças acontecendo em forma de transformação, não só em forma de resultado rápido. E agora vem o ponto que amarra tudo: se Deus redireciona, e você não precisa terceirizar suas decisões, como discernir o caminho com sabedoria sem cair em ansiedade espiritual? Como decidir sem medo de estragar tudo, mas também sem viver no modo tanto faz? Essa transição é crucial, porque o próximo tópico vai colocar no seu bolso um mapa prático de discernimento, do tipo que dá para usar na segunda-feira, no boleto, no relacionamento e na vida real. Agora vamos trazer isso pro chão da vida, porque teoria bonita não paga as contas nem acalma a mente às 3 da manhã. Discernir o plano de Deus não é caçar sinais escondidos em placas de trânsito, é aprender a decidir com maturidade, do jeito que a fé cristã nos convida. Deus te dá princípios, sabedoria e direção, mas não te tira a responsabilidade de escolher. E, cá entre nós, quando a gente quer terceirizar decisão, às vezes não é espiritualidade, é medo com roupa de igreja. Um caminho prático começa com oração e devoção, mas de um jeito inteligente. Peça sabedoria, não um oráculo. Depois, use filtros simples e profundos. Isso está alinhado com a palavra. Produz frutos de amor e misericórdia. Eu estou escolhendo por fé ou por carência. E aqui entra um hábito poderoso. Escreva suas opções, liste prós e contras, e peça conselho a gente madura na fé, um pastor sério, um mentor, um casal cristão equilibrado. Deus frequentemente usa pessoas e circunstâncias como instrumentos de direção, sem cancelar seu livre-arbítrio. Também vale observar os frutos internos, sem cair na armadilha de achar que se eu sentir medo, é porque não é de Deus. Medo pode ser só sinal de que é grande e novo. A paz que vem de Deus costuma ser mais profunda do que emoção. É coerência interna, é clareza, é firmeza humilde. E quando você lembra da cruz e redenção, você decide com menos pânico, porque sabe que Deus não te abandona se você errar tentando acertar. Isso gera mensagem de esperança real. Você para de viver travado e começa a viver guiado. Por fim, um exercício bem aplicável. Toda semana, escolha uma decisão pequena para treinar discernimento, organizar finanças, ajustar rotina, limitar um hábito, servir alguém. Escolha algo como ler um capítulo de Provérbios por dia, fazer uma lista de gratidão, separar um valor mensal para ajudar alguém, ou participar de um grupo de estudo bíblico. Aos poucos, você percebe milagres e graças no cotidiano, mais clareza, mais domínio próprio, mais coragem. E aí, quase sem perceber, você muda a postura do coração antes mesmo de as circunstâncias mudarem, o que abre uma ponte natural para a próxima camada do tema: o poder da gratidão em reorientar suas decisões por dentro. Agora que você enxergou como vida e liberdade caminham juntas, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Que tipo de decisão você anda adiando porque tem medo de errar e sair do plano? Porque, muitas vezes, não é falta de direção, é excesso de ruído. E quando o coração fica barulhento, a gente confunde ansiedade com sinal espiritual. A fé cristã não te chama para viver travado, ela te chama para viver alinhado, com coragem e humildade. Então, aqui vai um desafio simples, prático e transformador. Nesta semana, escolhe uma área da sua vida para aplicar isso de verdade. Pode ser seu relacionamento com a família, sua rotina, seu trabalho, suas finanças, sua saúde. Separa um tempo curto, mas fiel, de oração e devoção por 7 dias. Nem precisa ser uma maratona. 10 a 15 minutos com sinceridade valem mais do que 1 hora no modo obrigação. Lê um capítulo de Provérbios por dia, anota um princípio, e aplica numa decisão concreta. Você vai ver como amor e misericórdia começam a aparecer no seu jeito de responder às situações. E se você carrega culpa por escolhas antigas, não usa isso como sentença. A cruz e redenção não são um enfeite religioso, são um lembrete de que Deus não é frágil e não te abandona no primeiro tropeço. Faça o que é possível hoje, peça perdão onde for necessário, repare o que der para reparar,
corte o que te puxa para trás, procure ajuda madura. E observe, muitos milagres e graças começam como reorientação interna, clareza, domínio próprio, paz, antes de virarem mudança de cenário. Isso é uma mensagem de esperança que dá chão quando o mundo tenta te empurrar para o desespero. Agora me responde nos comentários, sem filtro, qual é a decisão que você sabe que precisa tomar, mas tem medo? E em qual área você quer aprender a discernir melhor o plano de Deus sem terceirizar sua responsabilidade? Eu vou ler e responder o máximo que eu puder, porque essa conversa não termina aqui. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém da sua família ou com um amigo que está precisando de uma palavra amiga, alguém que ama a Deus, mas anda travado, confuso, carregando um peso que não precisa carregar.